Oi, você cita no seu verbete, na página 15, a mulher do Pitágoras. Ah, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dela para a gente. Eu vou falar pouco e vou passar a palavra ao meu especialista. Meu não, né? Eu já estou ao especialista Jarbas, né? Então, Teano foi interessante que quando eu falei que eu escrevi o verbete Pitonisa, eu falei com o Jarbas, né? Meu amigão, né? Aqui, né? E eu falei, Jarbas, vou escrever o verbete. E ele falou, nossa, uma boa, me deu várias orientações, né? E tal. E ele falou, não esquece de falar de Teano. Eu falei, tudo bem, né? E fui lá atrás. Então, Teano foi uma personalidade, o pouco que eu li, é pouco comentado, né, historicamente, mas tem num livro, quem tiver interesse, que é esse aqui, tá? Então, é Pitágoras e a Harmonia das Esferas. É um dos livros que possui a citação, né, dessa Teano. Então, Teano era uma personalidade que ela foi uma pitonisa do oráculo de Delfos, e é muito interessante estudar essa personalidade, porque ela destoava dessa questão das mulheres normais, digamos assim, do templo, usuais. Por quê? Ela trabalhava muito a questão da racionalidade, ao que tudo indica, né? Dos dados que são colocados. Ela escreveu muito, então até aqui no verbete eu coloquei alguns livros, algumas temáticas de livros, né? Que ela vinculou, né, que ela estudou, que ela abordou. Então, ela escreveu sobre educação infantil, arte de vencer os ciúmes, maneira de gerenciar assuntos domésticos, resultados perniciosos da calúnia, e entre outros. E, se não me engano, ela fez um tratado sobre ciúmes, né, que foi interessante. Agora, Teano, ela deixou o oráculo, ela deixou de ser pitonisa e se casou com Pitágoras. Então, foi bem interessante. E nisso ela escreveu, né, ficou escrevendo, e ela também trabalhava junto, né, com Pitágoras nesse sentido, porque Pitágoras também trabalhava energia e tal, né. Mas eu gostei muito dessa personalidade pela riqueza que ela traz, assim, de relacionar a questão do mental soma, da escrita, com a questão parapsíquica. É um esboço aqui para a gente estudar, né? Não tem muitos dados históricos, mas me chamou já a atenção. E nesse livro de Pitágoras também tem 13 mulheres que ele cita, como também sacerdotisas ou pitonisas, que também escreviam. Então, só que ele não colocou as abordagens das temáticas pesquisadas. E também nesses livros relaciona algumas pitonisas que eram consideradas maiores, as que tinham mais, né, fenômenos, né, que eram consideradas até uma divindade, digamos assim, né, lá no oráculo. Elas faziam as iniciações de muitos filósofos, dentre eles Sócrates, Pitágoras, entre outros, né? Então, isso é bem interessante. Muitas vezes eles consultavam essas pitonisas, não só pelo fenômeno, mas pela experiência de vida. Isso eu achei interessante. Ele até relata de uma senhora de 50 anos, com discernimento e tal. Então, é bem interessante estudar essas peculiaridades que existiam dentro do oráculo. Então, por isso que o tema é neutro. Então, porque aqui a gente está colocando desde o traço da personalidade mística, né, que existia sim, né, que tinha ganhos secundários sim, da questão do poder, do prestígio, da representação social, como também da questão assistencial dessas personalidades, que elas também auxiliaram intelectualmente, algumas, poucas, raras, e outras também por aspectos assistenciais vinculados com os fenômenos parapsíquicos. As sibilas são as mesmas que as pitonisas? Se não, quais as diferenças entre elas? Tá. Então, as sibilas é diferente de pitonisa, né? Mas elas tinham também essa questão da profetização ou dos fenômenos, né? Ela está mais vinculada com a questão greco-romana, é isso? Eu vou pedir para o meu especialista aqui, né, falar mais historicamente da sibila. As sibilas, elas não eram vinculadas a nenhum templo, às vezes. Poderiam até ser, mas não eram vinculadas ao templo de Delfos. As de Delfos eram as pitonisas, que vinha de Piton, né? Que era a serpente sagrada. Então, as sibilas, não, qualquer parapsíquica que fazia leitura de sorte, fazia leituras do futuro, do passado, eram chamadas sibilas. Né? Entre outros nomes que tinham na época. Né? Seriam as cartomantes de hoje em dia, as sibilas. As pitonisas não, ela era atribuída a Delfos, né? Professor, penso que o parapsiquismo pode gerar entre algumas pessoas efeitos negativos. Pela sua experiência, poderia comentar alguns mais recorrentes? O senhor notou que a maioria dos problemas na realidade física e extrafísica
residem no desequilíbrio emocional e mental, frustração, ódio, vingança, fracasso, vigiar sem cessar. Não, a coisa mais séria você não falou. Por exemplo, já houve muita gente que já apareceu nas nossas coisas, no nosso trabalho, nas nossas ICs, no Instituto, que eu tinha e era obrigado a fazer uma cariação com a pessoa e colocar a pessoa no lugar. Principalmente homens, que começavam com muita energia, dominando já bastante energia, atacando a Kundalini das mulheres para dominar, para fazer a sedução. Esses, então, a gente mandava passear, né? Não dá para ficar com a gente, tinha que consertar. Como a pessoa, às vezes, não tinha capacidade para isso, ele acabava indo embora. Eu, desde o Instituto, desde que nós fundamos o Instituto, que apareceu gente lá desse jeito. Agora, são pessoas que já vêm do passado, tipo Rasputin, etc. Tal. Tem muita gente assim. É igual lá no Romance de uma Rainha, que tem o Orenseb, é aquilo. É o sedutor profissional. Agora, hoje, com a vida moderna, isso ainda existe muito aí. Eu vi muito disso em Hollywood, Las Vegas, tem certos lugares que são... No Oriente mesmo tem muita gente assim. Agora, do jeito que tem mulher, que é sedutora, tem o homem. Agora, o homem, às vezes, ele acha que é o dono do cosmos. E aí é o problema. Que ele ataca diretamente as mulheres que são mais frágeis, que às vezes casca grossa, não está sabendo de nada, e vai diretamente. Essa sedução com energia na Kundalini direta de uma pessoa, abala profundamente o processo. Então, isso aí é que é a coisa mais séria que tem. Agora, ó, tudo é um processo baratrosférico, quase sempre tem problema de possessão no meio, e a pessoa está bem perturbada, né? Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet.
o CAEC, porém não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.